Muito bem, boa noite a todos que me assistem pelo YouTube. Hoje o tema será a evolução e a involução. Leis de evolução ou de involução, mais um dos temas do curso de Gnoses, que era ministrado por Samael Aunveor em seus ensinamentos, quando deu início ao movimento gnóstico. E até hoje se transmite, até hoje se difunde esse conhecimento para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, para que compreendam como a natureza externa e a natureza interna funcionam. Bom, evolução. Existem algumas instituições religiosas que acreditam que existe uma evolução contínua, permanente, que todo ser humano evoluirá indefinidamente, reencarnando até atingir a perfeição, até não precisar mais reencarnar, ou melhor dizendo, até não precisar mais encarnar, pois a palavra reencarnação significa o poder de escolha, de escolher aonde queremos nascer, e não é o caso. Nós vimos isso em outra aula. Então, a pessoa que quer, que precisa vir ao mundo, toda mônada que precisa vir ao mundo, toda a criação passa por um processo evolutivo, mas também passa por um processo involutivo, que é a lei contrária, pois no mundo tudo é dual, existe a dualidade em todas as coisas. Até lembrei agora da lei da relatividade de Albert Einstein, que dizia que tudo é relativo. Para tudo que é positivo existe o seu oposto negativo, tudo que faz bem tem o seu oposto que faz mal, tudo que é bonito tem o seu oposto que é feio. E tudo que evolui tem o seu oposto que é a involução. Sendo assim, hoje entenderemos como funciona a natureza. Bom, nós, como átomos do absoluto, ou seja, como átomos, como chispas, como mônadas que vêm de Deus, como seres inocentes, sem experiência, precisamos ganhar essa experiência passando por diversos reinos da natureza. Então, quando saímos pela primeira vez do absoluto e ganhamos a dita de entrar numa criação, o primeiro lugar que começamos, né, seria o reino mineral. E no reino mineral animaremos então toda chispa, toda mônada irá se tornar uma pedra, um mineral. São tantos minerais que existem. E essa chispa divina será um gnomo. Ou seja, o gnomo é a alma das plantas, é a consciência, perdão, o gnomo é a alma das pedras, dos minerais. E minerais existem milhares. Existem milhares de tipos de pedras, desde as mais simples até as mais complexas e preciosas. E essa alma, essa consciência terá que, esse elemental chamado gnomo terá que viver, ocupar o corpo físico de um mineral mais simples até o mineral mais nobre.
para evoluir, para ganhar a dita para evoluir para o reino vegetal. E a mesma coisa, encarnará em corpos vegetais muito simples, até corpos vegetais bem complexos e nobres. E com isso ganhar experiência. No reino vegetal, a alma, a consciência, se chama fada. Lembrando, né, então, dos contos de fadas, das histórias de gnomos, que as crianças aprendiam no passado. Isso era uma forma de passar conhecimento para aquela geração de que a natureza tem consciência, tem alma, e muitas pessoas no passado com poderes psíquicos enxergavam esses seres, né? Enxergavam gnomos, enxergavam fadas, ou seja, enxergavam a consciência dos elementos e das plantas. Depois disso, as mônadas que ganharam a experiência máxima no reino vegetal ganham a dita de encarnar em corpos do reino animal. Então estão evoluindo para o reino animal. E também encarnam em corpos de animais muito simples, até animais muito complexos e inteligentes e nobres. E aí recebem o nome de animal porque a palavra animal vem de animar, ou seja, animação, ganham movimento. E o derivado da palavra animação também deriva a palavra alma, ânima. Depois, essas mônadas que ganharam essa experiência no reino animal ganham então a dita de encarnar em corpos humanos. E ao chegar a essa etapa ganham o intelecto, a razão, o raciocínio. E ganham então a possibilidade de evoluir para o reino angélico, se trabalharem sobre si mesmos. No reino humano, a natureza nos dá a dita de encarnarmos 108 vidas, 108 vezes em corpos humanos. E é dito pelo mestre Samael que as 108 contas do colar de Buda, as 108 bolinhas em que os hindus usam o colar para suas orações, para seus mantras, simbolizam então as 108 vidas que cada ser humano, que cada alma, que cada consciência tem para encarnar. Então encarnamos 108 vezes. Após as 108 vezes, se essa alma, se essa consciência, se essa mônada não quer, não conseguiu, não trabalhou sobre si, não despertou a sua consciência, não trabalhou com os 3 fatores de revolução da consciência, ela então começa o processo de involução dentro da natureza e dentro de si mesmo, da sua psique. Essa involução então começa nos reinos minerais, nos infernos da natureza, nas infradimensões. E não só nas infradimensões, já começa no mundo tridimensional de Euclides também. Então essa consciência passa a viver como humanoide no reino mineral submerso.
Então, durante as 108 vidas, durante toda a evolução, desde a dura rocha até o ser humano, ela levou um período de tempo. Dentro do reino humano, ela evoluiu até um certo ponto em que suas energias se complicaram tanto que precisam ser descomplicadas. Como humanos, engordamos muito nossos defeitos, o ego aprisiona por completo a alma, a consciência, tornando o ser humano mecânico, inconsciente e tenebroso. Após isso, a natureza obriga-se a destruir essa maldade, esse ego, esses defeitos de forma compulsória, através de muita dor e sofrimento. Sendo assim, essas almas passam para o reino humanoide, dentro do interior da Terra, nas dimensões inferiores. Dentro daquilo que as religiões mais simples chamam de infernos. Ou seja, é uma região do plano astral, só que inferior, negativa, tenebrosa, onde o ser humano vai recapitular, reviver todas as 108 existências passadas de uma forma sofrida. E vai se fossilizar, vai como se fosse cair para trás. Ela voltará a ser novamente vegetal, vegetaloide, e evoluirá mais um pouco e será também. Não, perdão, antes do humanoide, ela passa a ser animaloide. O, o final, oide, é uma palavra que diminui as coisas, lembrando da célula espermatozoide, é uma célula pequena, né? Então tudo que tem oide significa que está diminuindo. Então se usa o termo oide. Então a gente passa a ser humanoide, depois evolui mais um pouco, passa a ser animaloide, evolui mais novamente, passa para o reino, a gente passa a viver como vegetaloide, depois de vegetaloide seria o mineraloide. Então a gente evolui, todo o processo evolutivo passamos a viver de forma contrária nas dimensões inferiores, nos infernos. Então, o sofrimento, a dor, a mecanicidade é gigantesca. Diz o mestre Samael que são sofrimentos inenarráveis, impossíveis de pôr em palavras, de tão terrível que é. E o que é pior é que essas almas não percebem que estão sofrendo, elas vão se acostumando com essa vida infernal onde vivem. E ao passar, então, pela segunda morte, que é a desintegração completa do ego, que acontece no reino mineraloide, no reino mineral submerso, melhor dizendo. Aí a essência, ou as essências, se tornam puras, inocentes novamente. Depois disso, a roda começa a girar de novo. Então, essas almas passam por todo o processo novamente do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino humano. E caso não consigam novamente a sua autorrealização, o seu despertar da consciência, vão novamente para os infernos. Pelo outro lado, passam a involuir, a descer, a se desintegrar. E essa roda não termina.
É uma roda que gira 3.000 vezes, ou seja, evoluiremos e involuiremos 3.000 vezes. Então podemos somar. Se cada volta dessas temos 108 existências, 108 existências vezes 3.000, então no reino humano nós temos 324.000 vidas para conquistar a autorrealização íntima do ser. É um tempo enorme. Mas, infelizmente, afirmam os mestres que muito poucas almas, muito poucas consciências têm força o suficiente para fazer a revolução da consciência, para sair dessa roda antes do fim das 3.000 voltas, antes do universo se recolher, antes da noite cósmica, do pralaya, né, que em sânscrito significa noite cósmica. Então, quem consegue a autorrealização antes de terminar o pralaya, a noite cósmica, quando o universo recolhe-se para dentro do absoluto, essa alma se torna um Deus, por assim dizer, um ser com consciência totalmente desperta, conhecendo o funcionamento do universo, tanto interno quanto externo. Ou seja, se torna um sábio no sentido completo da palavra. Para a grande maioria, depois das 3.000 voltas que dão em todos os reinos da natureza, elas retornarão para o sagrado sol absoluto, para Deus, de forma inocente, da mesma forma como saíram, sem experiência. Não, com muita experiência, mas sem a consciência desperta, sem ter aproveitado o tempo para ir em busca da maestria e voltar com total sabedoria para Deus. Samael afirma que a diferença de uma mônada que está no céu, que está com Deus, que está no absoluto, que não atingiu a maestria, e para um mestre que atingiu, uma mônada que atingiu a maestria, é como se fosse uma formiga, a diferença de uma formiga para um elefante. E então é assim que se processa a lei da evolução e da involução dentro da natureza. Tudo evolui até um ponto e involui novamente. Isso acontece praticamente em tudo. Até no corpo humano, se nós pensarmos bem, a gente tem um tempo para crescer, a gente nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e depois começa o processo da involução. A involução é o envelhecimento, o enfraquecimento e a morte. As plantas, os animais, tudo. Uma galáxia, ela evolui até um ponto e depois passa pelo processo da involução, que é a desintegração gradativa até sua morte. Então, essas duas leis são naturais e mecânicas na natureza. A única coisa que nos irá dar a sabedoria e irá dar-nos a espiritualidade autêntica, o conhecimento de Deus em nós e na natureza, é o que nós chamamos de revolução. Não tem nada a ver com a evolução ou com sua irmã gêmea, a involução. Precisa haver uma revolução da consciência. Precisa haver um super esforço daquela alma, daquela consciência, para que ela saia dessa roda
saia dessa mecânica. E essa revolução se dá com a prática dos 3 fatores de revolução da consciência ensinado pela gnose, que são o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Relembrando que o morrer é a destruição, a desintegração dos 97% de defeitos, de eus, de egos, que aprisionam a essência, a consciência. O nascer é o seu oposto, é o despertar da consciência e é o trabalho com as energias sexuais através do tantrismo, da suprassexualidade, para a criação dos corpos solares. E o sacrifício pela humanidade é a consequência desse trabalho, através então do nosso exemplo para os nossos semelhantes e através da difusão desse conhecimento por nós, de uma forma que possamos ensinar outros a seguir esse caminho sem fins lucrativos. Temos que nos sacrificar ensinando as pessoas de forma altruísta. Pois a palavra sacrifício se decompõe em sacro ofício, ou seja, ofício sagrado. E o ofício sagrado, não existe ofício sagrado maior do que o ofício de ensinar as pessoas, ensinar a elas o caminho que leva ao despertar da sua consciência. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. Paz inverencial.